Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para a segunda parte da nossa aula sobre hidrografia. E nessa segunda parte nós vamos trabalhar com a hidrografia fluvial, né? Hidrografia fluvial diz respeito então à hidrografia dos rios. Na primeira parte trabalhamos com a hidrografia dos mares e oceanos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa anatomia dos principais elementos dos rios. Muito bem. Primeiro elemento, primeiro conceito importante: uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, galera, como vocês estão vendo aqui, seria essa área que vai envolver um rio principal, certo? E os seus afluentes e subafluentes, certo? Então, como eu estou colocando, é a área drenada por um rio principal. O que significa isso? Drenado é no sentido de do rio principal, ele ser abastecido, por outros rios menores, ou o afluente, que é o segundo em importância, o primeiro é o rio principal, e o subafluente, que seria aquele em terceiro em importância, certo? Então, a bacia hidrográfica é isso. Geralmente, nos mapas de bacias hidrográficas, vai haver uma delimitação de onde começa e onde termina a bacia hidrográfica, certo? Nessa imagenzinha, nós estamos vendo aqui tanto o rio como um relevo, Então, geralmente, no caso do Brasil, nós temos rios de planalto. Então, são rios que se formam em áreas altas de planalto, que vão ter regime, pluvial. Então, vão depender da água da chuva para, a sua existência. Hoje é 10 de outubro de 2020 e essa semana, acho que foi quinta-feira, eu vi uma matéria na EPTV que me deixou muito triste. O rio Mogi Guaçu, em alguns cursos dele, é o Mogi, acho que é o rio Mogi, acho que é em Pirassununga, estava completamente seco, certo? Então, aonde as pessoas, tiram fotos, vão lá ver o rio, os peixes, pescar, o rio está completamente seco, as pedras são vistas, as pessoas estão dentro dele, Então, esse problema ele vai ter relação, com desmatamento, vai ter com a perda de vegetação das áreas de nascentes, o assoreamento de parte do rio. Então, são muitos problemas que, para se explicar, a diminuição das chuvas, para explicar o porquê dessa ocorrência desse rio chegar a um ponto de minguar, de secar. Então, tudo por conta desse problema ambiental que nós estamos vivendo. Veja a bacia hidrográfica, Aqui seria o perfil, um corte lateral do rio. E aqui nós vemos o curso superior, o curso médio, o curso inferior. Muitos rios vão desaguar sua água no mar. E aí nós vamos ver que esse tipo de rio é chamado de exorreico, porque ele vai jogar no mar a sua água. O rio que joga em outro rio a sua água, nós veremos que é endorreico. Veja, aqui uma imagem mostrando os rios, a rede hidrográfica, a rede de rios. E aqui a bacia hidrográfica. É aquilo que eu disse a vocês. Quando há uma delimitação, nós temos então, a bacia hidrográfica. Ok? Nas linguagens técnicas, se nós estamos tomando o rumo do curso inferior para o curso superior, nós estamos indo a montante. E aqui
Se nós fazemos o contrário, estamos no curso superior, estamos descendo para o inferior, nós estamos indo a jusante. Então, esse é um linguajar técnico dos rios, ok? Então, no caso da hidrografia, duas características em especial. Veja, né? Os nossos rios, uma minoria absoluta eles são intermitentes. O que significa isso? A sua vazão ela é diminuída ou é nula durante um período de estiagem. Apenas os rios nordestinos são considerados intermitentes, alguns rios nordestinos, porque secam completamente, né, durante um período de estiagem. Já os perenes jamais secam, né, ou secam como numa situação dessa, né, parte do curso fica seco, como eu citei a vocês há pouco no caso do rio Mogi Guaçu, né? Num curso dele, por conta dessa forte estiagem, ele secou. Sobre o regime dos rios, alguns rios eles vão ter um regime especial ou complexo, né? O que significa isso? Tanto a água da chuva como o derretimento do gelo, né, vão colaborar para o abastecimento do mesmo. O único rio brasileiro que apresenta regime complexo ou pluvial e nival é a bacia amazônica, é o rio Amazonas, certo? Então ele é abastecido pelas chuvas e ele é formado pelo derretimento de neves lá nas montanhas dos Andes, né, na primavera e no verão, certo? Então aqui está uma foto da nascente do rio Amazonas, né, lá no Peru, e aqui, né, uma foto da chuva caindo sobre a floresta. Quanto à drenagem, era aquela coisa que eu disse há pouco para vocês, né? Se o rio lança suas águas em outros rios ou lagos, nós vamos ter, né, uma drenagem endorreica. Se esse rio ele deságua no mar, exorreica. Então lembre-se sempre do prefixo endo, dentro, ex, fora. Arreica seria quando a água desse rio evapora. E no que diz respeito ao deságue, né, nós temos a chamada foz ou desembocadura. Seria o ponto, né, onde o rio deságua no mar. Pode existir duas situações, né? Pode existir a situação de delta, que é quando forma como se fosse um triangulinho, né? Os sedimentos, você vai ter aqui um amplo deságue aí de sedimentos. Os sedimentos estão sendo lançados a todo momento, então formando pequenas ilhas de sedimentos na foz. Então, quando forma esse tipo de figura, tem-se o delta. E quando se tem um canal apenas, aí é estuário, certo? Como vocês estão vendo aqui. No caso da região norte brasileira, nós temos, né, no caso a foz do rio Amazonas é em delta. E o rio, eu acho que é o Tocantins-Araguaia, vai ter a foz em estuário, porque eles estão muito próximos. Tanto que no passado o rio Tocantins-Araguaia fazia parte da bacia amazônica, era considerado parte da bacia amazônica. Ok? Então, concluindo essa aula de oceanografia, né, de hidrografia dos mares e oceanos e rios, né, aqui uma imagem que mostra os rios de planície, certo? E os rios de planalto, ok? Tanto os rios de planície quanto os rios de planalto, eles, né, dependendo do volume de água, eles vão apresentar potencial energético, certo? Dentro do rio de planalto, é necessária uma menor intervenção na natureza do que num rio de planície,
né? Então, está se construindo muitas usinas hidrelétricas na região norte, trazendo muitos problemas ambientais e sociais, certo? No caso dos rios de Planalto brasileiros aqui do Sudeste e Sul, quase que toda a capacidade foi atingida, né? Então, no caso da região norte, necessita, né, evacuar uma grande área, inundar uma grande área e construir, né, uma represa e uma espécie de inclinação para que a água possa, né, ter mais velocidade para chegar até a turbina. É mais ou menos isso, ok, galera? Então, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre hidrografia, que trabalhou com os rios. Valeu, galera. Um abração para vocês. Até mais.